Boa tarde, olá, boa noite, bom dia, não sei que hora que você vai estar assistindo esse vídeo, né? Meu nome é Alan Bonel, bem-vindo ao meu canal. Hoje vai ser mais um vídeo de bate-papo, algumas impressões, algumas reflexões e uma discussão que me incomoda bastante sobre bioplásticos, biopolímeros, sustentabilidade. Será que é tudo a mesma coisa? Será que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Quando que esses conceitos se encontram? Quando que não se encontram? E até alguns mitos aí que as pessoas no mercado e algumas pessoas até da área propriamente dita têm dúvidas, geram muitas dúvidas desse assunto aqui. Então vamos lá. Se inscreva no canal, comenta, compartilha, manda naquele grupo de WhatsApp, me procura no LinkedIn, Alan Bonel. Posto bastante coisa por lá também, alguns vídeos, alguns textos, alguns gráficos, algumas imagens, enfim. Me procura lá, me manda uma mensagem no WhatsApp, no LinkedIn, tem o meu contato direto do WhatsApp, me manda uma DM no LinkedIn, comenta nesse vídeo e a gente vai conversando. Então vamos lá. Vamos dividir esse vídeo aqui no bate-papo, como eu faço sem nenhum material, é importante a gente dividir um pouquinho para conseguir estruturar melhor a comunicação e falar de uma maneira que fique mais claro. Primeiro eu vou contar um pouco da minha experiência, acho que como eu sempre faço, sobre esse tema, e depois discutir alguns pontos aqui, alguns termos, algumas nomenclaturas, e aí é onde o ponto gera um pouco de discórdia. Eu entendo perfeitamente que algumas pessoas não vão concordar comigo, mas faz parte, tá? Então vamos lá. Em 2023 eu comecei a fazer um doutorado pela Unesp. Hoje eu estou gravando esse vídeo, é 2025, eu ainda estou fazendo esse doutorado, mas eu pivotei. O pessoal de projeto, de design thinking, usa muito esse termo, né? O que isso significa? Eu percebi que eu estava com uma dificuldade tremenda dentro do meu próprio departamento, dentro da minha própria universidade, acerca desse tema. Eu faço doutorado pela Unesp, eu sou aluno da Unidade de Rio Claro, no departamento de bioenergia, e é uma visão bastante diferente. Não estou falando nem bem nem mal, mas é uma visão bastante diferente. E aí eu acabei pivotando. Por quê? Bioplásticos ou biopolímeros, na visão das pessoas que são de bioprocessos, de bioenergia, que trabalham com biomassa, trabalham com resíduos agroindustriais, que trabalham com alguns polímeros ali feito, por exemplo, a quitosana e esse tipo de material, eles têm uma visão bastante diferente. Tão diferente a ponto de talvez até impedir um pouco ou dificultar demais o desenvolvimento da tese que eu tinha pensado inicialmente. Pensando nisso, eu tenho essa iniciativa e eu gosto muito dessa discussão acerca do que significa cada termo. Então, quais termos são esses que eu pretendo discutir um pouco e passar um pouco da minha visão sobre o que são bioplásticos, biopolímeros, polímeros naturais, biodegradáveis e polímeros de aplicação médica, que envolve um pouco de biocompatíveis e bioabsorvíveis. Então tem muitos e muitos termos para comentar. Vamos começar pelo começo. Biopolímeros e bioplásticos. Antes disso é importante, para quem não é da área, para quem é da área vai ficar bastante mais claro, talvez eu até saiba o que eu vou falar, o que é um polímero e o que é um plástico. Eu acho que essa é a principal distinção que a gente precisa fazer para começar a conversa. Polímeros são macromoléculas formadas por unidades repetitivas denominadas dimero, que vêm de monômeros, e vários meros encaixados um atrás do outro, eles formam cadeias muito grandes, eles formam moléculas muito grandes, que são as chamadas macromoléculas. No caso dos polímeros, são os polímeros, polimeros, vários
meros. Quem já viu vídeo de polímero, de plástico, ou já teve aula disso, já ouviu essa história uma infinidade de vezes, mas é um conceito bastante importante. E o que eu quero dizer com isso? Polímeros são macromoléculas, né, formadas por essas unidades repetitivas, mas é uma classe bastante abrangente. Então, quando a gente fala de polímeros, eu me formei na UFSCar, eu fiz engenharia de materiais na UFSCar e eu fiz minha ênfase em polímeros. Eu poderia ter feito minha ênfase em materiais metálicos, em metais. Eu poderia ter feito minha ênfase em cerâmicos. E por que eu estou falando isso? Essa divisão entre polímeros, cerâmicas e metais ajudam bastante a gente diferenciar esses materiais. Então, polímeros é o que não é nem metal nem cerâmica, né? Vamos por assim dizer. São classes muito amplas, né? E a dos polímeros também é uma classe muito ampla. Então, dentro dos polímeros, nós temos os elastômeros, as borrachas, tecidos, espumas, polímeros naturais, os biodegradáveis, tudo aquilo que a gente vai falar hoje aqui. Nós temos os termofixos, muita gente às vezes chama de resina, ou do que é feita aquela peça, aquela piscina, é de fibra de vidro. Não é bem assim, mas são os termofixos, vamos dizer assim. E nós temos alguns materiais, que é a grande maioria, que nós chamamos de termoplásticos. O que isso significa? São materiais que você consegue colocar de volta em alguma máquina de processamento, extrusão, sopro, injeção, e reprocessar esse material. De que maneira? Você aquece esse material, o material ele derrete, né? O material ele funde, ele passa ali, ele amolece, funde, né? Vira líquido, e você consegue moldar ele novamente. Então isso significa que termofixos, elastômeros e borrachas não acontecem isso? Sim. E são polímeros? Sim, são polímeros também. Tem vídeo no meu canal falando a respeito disso, a respeito dessas classificações. Hoje não é o que nós vamos nos aprofundar, mas quando a gente fala de plástico, por que eu falei tudo isso? Normalmente nós nos referimos aos termoplásticos, que são esses materiais do dia a dia que a gente consegue reciclar, que a gente consegue aquecer esses materiais novamente e moldá-los novamente. Então, a diferença de um biopolímero e um bioplástico, basicamente os bioplásticos eles estão dentro do biopolímeros, porque eles são apenas um tipo de polímeros, que são os termoplásticos. Tá? Muitas vezes, os termos eles são utilizados com uma correlação direta. Um plástico, um bioplástico, um biopolímero, e muitas vezes, na grande maioria das vezes, está certo. É isso mesmo, porque os plásticos eles estão dentro dos polímeros. Em alguns casos, de algumas exceções, nós chamamos de plástico que não é plástico. E aí nós chamamos de bioplásticos coisas que não são um bioplástico, mas sim um biopolímero, talvez um bioelastômero, uma bioborracha ou alguma coisa do tipo. Essa é a diferença entre bioplásticos e biopolímeros. E aí nós temos o terceiro termo que eu comentei, que são os polímeros naturais. Polímeros naturais são polímeros que ocorrem na natureza. Ou seja, celulose, alguns casos ali de lignina, hemicelulose, o látex de borracha natural, por exemplo. A borracha natural, ela chama borracha natural porque de fato ela é natural. Então é uma outra classe que estão dentro dos polímeros, tá? Pois bem, polímero natural não significa que ele é um bioplástico ou um biopolímero. Significa única e exclusivamente que ele foi feito pela natureza, que ele foi biosintetizado, vamos dizer assim. Então a quitosana, que é, apenas para ter uma ideia, assim, a casquinha do camarão, vamos dizer assim, é um polímero também, e é o próprio camarãozinho que faz, é a biologia que faz. São polímeros que têm aquela estrutura de macromoléculas, de meros, de unidades repetitivas, mas que são feitos pela natureza.
todo bioplástico, todo polímero natural são polímeros, assim como os biopolímeros também são polímeros. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí, eu gostaria de falar de um outro termo, que acho que esse é o que mais causa confusão, principalmente no momento que nós estamos passando hoje por essas questões de sustentabilidade, que são os biodegradáveis. Vamos lá com muita calma. Biodegradável. Se um polímero ele é degradável, significa que ele está passando por um processo de degradação. E aí você pode perguntar, poxa, Alain, mas degradação é ruim. Sim, na maioria dos casos é ruim. Então se você está injetando uma peça, se você está extrudando algum material, soprando algum tanque, algum reservatório, e você degrada o seu material, você não vai ter um material com boas propriedades, você não vai ter uma peça técnica muito bem acabada, você vai injetar um balde ali que você vai usar na sua casa e esse balde ele vai quebrar, ele vai trincar. Não é uma característica normalmente positiva dos plásticos, dos polímeros no geral. Normalmente nós queremos que as coisas, os materiais, eles não degradem. Só que há muito tempo que os polímeros eles vêm substituindo aplicações que até então eram feitas de componentes metálicos, de componentes cerâmicos. Esses materiais, eles são materiais que eles são mais robustos mecanicamente, e aí muito entre aspas, porque não existem materiais melhores e piores, mas normalmente quando a gente fala, por exemplo, de construir um trilho de trem, você não pensa em utilizar um plástico, porque é uma carga mecânica muito excessiva. Você não faz um chassi de caminhão de plástico. Pode ser que no futuro até seja desenvolvido algum compósito, alguma fibra de carbono, alguma coisa nesse sentido, mas normalmente você pensa nesses materiais. Um outro exemplo, os painéis de carros até então, eles eram feitos de materiais metálicos, eram feitos de aço. Só que isso dava um peso, uma carga para o carro carregar, por exemplo, muito alta, porque são materiais mais pesados. E muitos desses materiais, né, desses metais, desses aços, eles eram usados em aplicações até então que você não demandava, você não tinha requisitos muito altos para esforços mecânicos. E aí começou essa enxurrada de plástico substituindo praticamente tudo. Então você tinha as garrafas de vidro, de refrigerante, de coca, que a gente chama KS, ou até aquelas maiores, né? Que eram feitas de vidros. Então a energia que você precisa para fundir, né, para derreter uma cerâmica é muito, mas muito acima que você tem para derreter plástico. Algumas cerâmicas chegam acima dos 2000 graus, os vidros trabalham com materiais com temperaturas muito abaixo disso, 700, 800, 1000 graus, 1200, já são temperaturas suficientes ali para você conseguir trabalhar com esses materiais. Mas o peso da logística, né, o caminhão fazendo a distribuição desses refrigerantes, por exemplo, carregando muito vidro para transportar aqueles líquidos, alguns engradados que eram feitos metais, madeiras, outras coisas, e às vezes até os componentes do caminhão que eram feitos em metais, você acabava gastando muito mais energia para transportar o próprio caminhão ou a própria embalagem do que provavelmente pelo líquido. Então os plásticos ganharam muito apelo nesse sentido e foram uma solução muito sustentável que foi sendo verificado ao longo dos anos. E aí surgiu um grande problema. O valor dos plásticos, o custo tende a ser também muito mais barato. E a gente parou de perceber um pouco o impacto que isso tem causado e começou a descartar muito esses materiais.
Então, dificilmente a gente talvez descartaria aquelas garrafas de vidro, porque são garrafas que são retornáveis. Então, até hoje no mercado, quando você vai comprar essas cocas, cerveja, em alguns casos, você tem que levar o recipiente de volta. Isso não acontece com as embalagens de plástico. E muitos dos plásticos, eles são esses plásticos de uso único, que são os famosos descartáveis. E isso tem um impacto inegável. O descarte inapropriado desses materiais geraram um problemão. E aí é que entra a questão dos biodegradáveis. Qual que é a ideia? Para deixar de maneira bastante simples. Se por um acaso esses materiais eles forem descartados, a natureza mesma ela recupera. Ou seja, eles são degradados pelo próprio meio ambiente, por organismos vivos. Então eles são biodegradáveis. Qual que é a grande polêmica e a discussão e a confusão com relação a esses termos? Um bioplástico e um biodegradável não é a mesma coisa. Um exemplo, as sacolinhas de supermercado que são feitos com aquele que a gente chama de pé verde, da linha I'm Green, da Braskem, são feitos de bioplásticos, mas eles não são necessariamente biodegradáveis, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Bioplásticos, nesse caso da sacolinha, é um plástico, é um polietileno, literalmente igual ao polietileno que a gente já usava nas sacolinhas, só que ele é um contratipo verde, ele é um contratipo, ele é o mesmo grade, o mesmo material, só que não se utiliza petróleo para fazer a polimerização desse polietileno. O monômero, o eteno, que é utilizado para o polietileno, ele vem da cana-de-açúcar. Então, tem a cadeia ali, o mercado sucroalcooleiro, né, o agronegócio do Brasil, que já tem a produção de álcool, e descobriu-se uma maneira de, a partir desse álcool, fazer uma desidratação para ter o eteno, e esse eteno fazer a polimerização em reatores de petroquímicas da mesma maneira. Significa apenas isso, mas ele é o mesmo polietileno. E polietileno ele tem uma resistência química bastante elevada. Então, jogar essa sacolinha de pé verde, I'm Green, só porque é um bioplástico na natureza, e esperar que apenas por conta disso vai ter uma degradação muito mais rápida porque é um bioplástico, não vai acontecer. Por quê? Porque uma coisa é você ter um bioplástico, outra coisa é você ter um plástico biodegradável. As coisas elas não estão correlacionadas. E aí alguém vai fazer uma pergunta assim: Alan, então significa que nenhum bioplástico é biodegradável? Não, tem plásticos que são biodegradáveis. Então se é biodegradável, não é plástico? Ou não, é só que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não necessariamente um bioplástico ele vai ser biodegradável. E não necessariamente um material que é biodegradável ele vai ser um bioplástico. Então, se eu não me engano, o PHB, ele é o PLA, que é bastante conhecido hoje, né? PHB, PLA, eles não são feitos a partir da cana, do milho, da mandioca ou algum material, alguma fonte renovável que não seja o carbono, mas eles são biodegradáveis. E no caso do polietileno ou polipropileno, que tem um desenvolvimento ali nos Estados Unidos vindo do milho, que é uma cadeia mais estabelecida nos Estados Unidos, não vão ser biodegradáveis só porque eles vêm da cana, do milho ou de outra fonte de biomassa ou do agronegócio que seja, tá? E aqui que é a grande questão. Os bioplásticos e os biodegradáveis muitas vezes são confundidos
E muitas empresas acabam vendendo mais do que deveriam por achar que se trata da mesma coisa. E eu me arrisco a dizer que algumas vezes até por uma má fé, não necessariamente uma má fé com a intenção de causar um dano, mas por, eu acho que talvez se contar que é a mesma coisa, o pessoal acredita e a gente vende mais. Nem é tão inofensivo assim, vamos seguir dessa maneira. E aí que vem a nossa função como engenheiro de materiais, como engenheiro de produto, de atentar e conscientizar as empresas, conscientizar nossos colegas a respeito desses materiais. Uma outra confusão, não tão comum, mas ainda comum, é com relação a biopolímeros e materiais que são aplicados no corpo humano, na área de saúde. Também não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Uma coisa é um biopolímero, um bioplástico, outra coisa é um polímero de aplicação médica, tá? Quando a gente fala de aplicações médicas, vamos nos esbarrar em algumas regulamentações e algumas tratativas que são bastante diferentes. Por exemplo, ROS, FDA, Anvisa, no caso do Brasil, tem uma normativa europeia agora, acho que é MDR, eu esqueci a sigla exatamente, que regulam esses materiais, mas com relação à toxicidade desses materiais, ao risco que alguns materiais, que alguns componentes vão ter de liberar alguma coisa que seja prejudicial, que seja danosa ao corpo humano ou de algum animal. Nesse sentido, ainda assim, é necessário fazer, vamos dizer assim, para as aplicações médicas, que não tem relação com ser um biopolímero ou não, precisa ser feito duas categorizações, duas tratativas diferentes, ou conhecer dois termos que são diferentes e que também não estão relacionados, que é o material ele ser biocompatível e o material ele ser bioabsorvível. Quando nós falamos de um material ser biocompatível, significa que para aquela exposição, para aquele tempo, para aquele contato que o material vai ter no corpo humano, ele não vai causar uma rejeição, uma alergia, uma inflamação, uma doença, um câncer ou alguma coisa mais problemática. Ele é compatível com o corpo humano. Então ele pode entrar em contato com a pele, com um osso, com uma mucosa, ele pode ser ingerido. É essa a tratativa. A outra tratativa é um material ele ser bioabsorvível. Em algumas empresas da área de saúde, eu costumo falar assim até um pouco mais invasivo, que são as questões de implantes, de próteses, de parafusos ortopédicos. Alguns materiais, depois de colocados, inseridos no corpo humano para curar alguma lesão, algum trauma, eles são absorvidos pelo próprio corpo humano. Então é mais ou menos como se fosse assim. Você quebrou um osso, quebrou um braço, por exemplo, e aí você vai colocar um parafuso. Você vai colocar uma plaquinha aqui e alguns parafusinhos para calcificar esse osso, para curar esse seu trauma. Pode ser que você use um parafuso metálico convencional e aquele parafuso ele vai ficar ali. Ele vai ser biocompatível, ele não vai causar nenhum dano, nenhuma inflamação, nenhuma estranheza do seu corpo, mas ele não vai ser absorvido pelo corpo humano. Ele vai ser apenas instalado e vai ficar lá. Curiosidade à parte, eu já tive alguns parafusos de platina no tornozelo por um acidente que eu tive e depois de alguns anos eu tirei. E aí o osso ficou recuperado. Mas é possível você colocar e tirar esses parafusos. E eram uns parafusos grandes assim, parece parafuso de pendurar prateleira na parede mesmo. E alguns outros materiais, algumas cerâmicas, alguns polímeros já hoje, eles são bioabsorvíveis. Isso significa que
Por alguns meses, por algum período, esse implante, esse parafuso, ele vai ficar dentro do seu corpo, mas você não vai tirar esse corpo. Ele vai começar sendo absorvido lentamente pelo corpo e ele vai virar parte da sua, vamos dizer assim, estrutura óssea, no caso desses componentes ortopédicos. Então, literalmente, essa peça ele vai sumir. Pois bem, então acho que era isso que tinha por hoje. Eu acho que o mais pega para a nossa área ali, para a área de plástico, é a confusão que existe entre bioplásticos e biodegradáveis, se uma coisa é a outra, e também a fonte desses bioplásticos. Muita gente acha que ele é um biosintetizado, muita gente entende que ele vem da biomassa, mas ainda causa bastante estranheza. Existem bastante nomenclaturas, bastante materiais com esses glossários. Nem sempre os livros, os dicionários de polímeros, eles vão falar a mesma coisa. Eu acho que isso acaba causando um pouco de confusão. Os artigos científicos também, não há um consenso. A utilização desses termos, bioplástico, biodegradável, biopolímero, muitas vezes são utilizados de maneira equivocada. Mas é algo ainda relativamente novo, é algo que nós estamos aprendendo a lidar e aprendendo a dar os nomes, tá bom? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Ainda ficou uma dúvida? Está precisando de alguma coisa mais específica sobre plástico, sobre polímero, sobre bioplástico, sobre sustentabilidade? Comenta, curta, compartilhe. Me adiciona no LinkedIn, Alan Bonel. Vocês podem achar o meu WhatsApp lá no LinkedIn. Vocês podem me mandar uma mensagem direto no LinkedIn. E a gente vai mantendo contato. E eu estou aqui para ajudar no que for preciso. Tudo bem? Esse foi apenas um bate-papo. Há vídeos no canal também com mais cara de curso, mais cara de treinamento, abordando alguns conceitos mais específico, alguma propriedade, alguma nomenclatura, algum teste, algum processo de transformação específico, mas hoje é apenas esse bate-papo mesmo, dessa maneira mais informal, com umas reflexões que eu gosto bastante, particularmente, de fazer. Tudo bem? Muito obrigado, até o próximo vídeo, curta, se inscreva e compartilha. Valeu!